E aí, galera, tudo bem? Eu estava passando em uma igreja ontem, passei por fora, não vou revelar aqui, né, qual a igreja que eu passei, e eu sei que nessa igreja, nos cultos de milagre, aquilo ali, ó, enche de gente, brota gente de tudo quanto é lugar, pessoa de fora, causa um engarrafamento terrível. E quando passei em frente, esse culto não era um culto de milagres, era um culto de oração, busca ali da palavra, do conhecimento. Se encheu 3 fileiras ali, foi muito, em comparação aos cultos de milagre, de avivamento, que chega a ficar abarrotada de gente, tá? Esse é um grande problema que está acontecendo hoje nas igrejas. Eles acreditam que o avivamento ele vem simplesmente pelo orar e pelo buscar o Senhor. Não. O avivamento ele tem esse caminho que é verdadeiro, sim, é pela oração, pela sua consagração, pelo seu devocional, pela sua intimidade, pelo buscar da presença de Deus. Ela passa sim por esse caminho. Mas não é só esse caminho. Ela também vem por intermédio da palavra de Deus. É interessante que aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então você observa que existe a palavra de sabedoria e existe a palavra que é acerca do testemunho de Deus, ou seja, Jesus Cristo crucificado. Então você percebe que quando Paulo chegou lá, ele chegou não trazendo uma palavra de sabedoria. Ele trouxe, sim, Cristo crucificado. Ele propôs à igreja de Corinto o Cristo crucificado. O Cristo crucificado nada mais é do que o batismo, a fé em Deus, o arrependimento de obras mortas, o perdão, ou seja, um novo nascimento. Esse é o Cristo crucificado. Mas a palavra de sabedoria, ele não trouxe. Ele vai explicar o porquê que não trouxe a palavra de sabedoria. Olha só. E eu tive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Esse Espírito e poder, ela pode se manifestar perfeitamente a pregação de Cristo crucificado. Então você pode ter Espírito, você pode ter poder ali, e esse Espírito e esse poder, ele pode se manifestar perfeitamente a mensagem de Cristo crucificado. A mensagem de Cristo crucificado, você não precisa trazer uma sabedoria, você precisa apenas propor o arrependimento de obras mortas, você pode propor ali o perdão, um novo nascimento e trazer a manifestação do poder de Deus tranquilissimamente. Aí ele vai dizer assim, no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, a sabedoria dos homens, ele não trouxe para eles, tá? Mas ele trouxe o Cristo crucificado. Então, ele não trouxe a sabedoria dos homens, mas quando que ele iria trazer a sabedoria dos homens? Nunca. O que ele trouxe foi o Cristo crucificado. E o poder de Deus ali pregando Cristo crucificado. Ok?
Aí no verso 6 ele vai dizer que sabedoria ele quer trazer. Só que ele não pode trazer essa sabedoria assim de supetão. Existe um processo para trazer essa sabedoria. Olha só, verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. A sabedoria do mundo ele não quer trazer. Porque a sabedoria do mundo, nós não devemos nos apoiar nela, mas devemos nos apoiar no poder de Deus. Esse poder de Deus te segura, te prende, porque te traz experiências. Esse poder de Deus, ele é importante por quê? Porque você precisa sentir Deus, você precisa ter a experiência com Deus. Essa experiência com Deus, ela vai além da letra. Essa experiência com Deus é que te vai fazer firmar. Essa experiência com Deus é que te torna, né, uma pessoa marcada pelo poder de Deus. E isso acontece através do novo nascimento, que é quando você sente aquelas experiências do primeiro amor. Só que como Paulo está dizendo, isso aqui é o Cristo crucificado, são os rudimentos da fé. Aí ele vai dizer, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa alcançar a perfeição, a gente precisa alcançar a maturidade cristã, precisa completar essa carreira aí. Né? Aí vai dizer, existe uma outra pregação. Existe a pregação do Cristo crucificado, mas existe também a sabedoria de Deus. Aí ele fala assim, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele vai falando aqui sobre as coisas espirituais e tal, a mente de Cristo. Então ele vai aumentando o nível da palavra. Você entendeu o passo a passo? Então, a primeira coisa é você pregar o Cristo crucificado. Você tem que pregar o Jesus que morreu na cruz. E você tem que pregar o poder de Deus, porque você pregar o poder de Deus e o Cristo crucificado nada mais é do que dizer que ele morreu e ressuscitou por você. E ele hoje está aqui para poder mudar a sua vida. Né? Esse é o Cristo crucificado. Então, muitas das vezes, voltando à primeira fala, essas igrejas elas sempre estão priorizando a primeira parte da pregação, que é o Cristo crucificado e o poder de Deus. Só que Paulo ele quer entrar nas profundezas de Deus. Ele quer entrar nos mistérios de Deus. Só que para entrar nos mistérios de Deus, ele precisa trazer uma sabedoria de Deus. Só que essa sabedoria de Deus é para quem? É para os maduros, é para os perfeitos, é para aqueles que estão atingindo uma maturidade que passa do raso, que passa daquela primeira fase dos cristãos. Então é muito importante que a igreja ela se conscientize que um avivamento, para ela poder acontecer de fato e de verdade, um avivamento grande, um avivamento que a gente está esperando, que essa chuva serôdia, ela vai acontecer, tá? Sendo que esse avivamento, ele não vai vir apenas com a pregação do Cristo crucificado. Você vai ter que passar dessa fase, porque essa fase é a fase de menino. E mesmo que tenha demonstração de poder, hein? Pode vir com demonstração de poder, sim. Tem gente que acha que com a demonstração de poder já está chegando no topo máximo. Não. Ah, porque o camarada ali faz o braço crescer, porque a pessoa... Não. Demonstração de poder não significa que a pessoa está madura. Você observa lá no Egito, você observa lá no deserto, que você via a roupa não envelhecer, você via que brotava água da rocha, durante o dia via uma nuvem que cobria o céu, durante a noite havia tochas, Deus fazia maná cair do céu. Olha quanta demonstração de poder. Alguns rabinos dizem que nos dias que não havia nenhum milagre, eles achavam isso algo
estranho, porque eles já estavam acostumados com o sobrenatural. Agora vê quantas pessoas pereceram no deserto. Então, e Paulo fala isso, né? Que ele compara os pecados deles, que a prostituição, né, a idolatria, a murmuração, ele compara a igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto, ela tinha essa carnalidade, mas tinha demonstração de poder. Então demonstração de poder não significa maturidade. Demonstração de poder significa que você está ali, né, à disposição, Deus está na sua graça, na sua misericórdia, agindo ali. Agora, o que de fato Paulo está preocupado é com a sabedoria de Deus. Só que para chegar a essa sabedoria de Deus, você precisa crescer. E aí sim vai vir um avivamento forte, que é a chuva serôdia. A chuva serôdia, ela, quando traz esse avivamento junto com a maturidade, meu amigo, você pode esperar que esse avivamento ele vai realmente mudar a história de uma cidade, de uma nação. Como diz as Escrituras, lá em Apocalipse, essa igreja ela vai perturbar a terra, Então nós vamos conseguir alcançar o propósito de Deus. Agora, para que isso aconteça, é mistério que primeiro você e eu, nós viemos a incentivar essas igrejas a continuar orando, sim, a continuar buscando, sim, não é para deixar de fazer isso, mas buscar também a sabedoria de Deus. Uma coisa não anula a outra. Teve um irmão que falou assim, não, você não pode buscar muita sabedoria, senão você vai ser letrado. Minha preocupação não é essa, minha preocupação é, eu quero ser como Jesus. Como que Jesus era? Jesus era um homem que amava, Jesus era um homem que orava, Jesus era um homem que buscava ao Pai, e Jesus era um homem que ele era mestre na palavra. Então eu quero ser como Jesus. Eu não quero ser uma pessoa que é ociosa no conhecimento e é cheia do poder. Eu não quero ser uma pessoa que não tem poder, mas também é superletrada. Eu quero os dois, ou seja, eu quero ser como Jesus. Jesus ele conseguia equilibrar os dois com moderação. O poder e a palavra. Por isso que ele diz lá em Mateus 22, 29, errais porque não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer os dois, o poder de Deus e a palavra de sabedoria. Esses dois se encaixando, meu irmão, você pode ter certeza que aí você vai, nós vamos conseguir, que é a unidade, a igreja, vamos conseguir andar na mesma dimensão de Jesus. Então vamos caminhar até a perfeição, tá? Não se assuste com essa palavra perfeição, eu vou deixar aqui no link o que significa perfeição na Bíblia, tá? Não fica nesses jargões aí de hoje que a gente não pode ser perfeito com uma mentalidade de perfeição do século 21. A Bíblia tem essa expressão perfeito e eu vou deixar aqui no link o que é perfeição à luz das Escrituras. Amém, querido? Fica essa palavra em nome de Jesus.